Mas, amados, para eu ter isso, foi necessário eu aprender com o Espírito Santo, meu amigo. E ele é a primeira pessoa com qual eu posso contar, né? Porque muitas vezes a gente sente essa necessidade de ter um melhor amigo. Mas, amados, sabe o que você tem? O melhor amigo dentro de você. Sabe que quando Jesus ele foi, ele disse: olha, eu vou te enviar o Consolador. E esse Consolador, ele habita em mim e habita em você. Sabe que antes no Antigo Testamento, amados, as pessoas ficavam esperando a presença de Deus vir. Deus vinha, visitava o homem, né? Naquele momento. Mas sabe que hoje a gente tem a presença de Deus dentro de nós a todo tempo. A todo tempo que a gente precisar, a gente olhar para dentro. Dentro de nós habita todo o poder de Deus. Habita o Espírito Santo, o meu amigo e o teu amigo. Vamos agora para um momento muito especial do culto, que é o momento dos dízimos e as ofertas. Vou pedir para alguém. O meu amado vai distribuir ali o Almeida de Araújo, vai distribuir os envelopes. E eu vou pedir, deixa eu ver aqui. A nossa irmã Eliette, pode ser, irmã? Venha segurar aqui a salva. Todos estão com o envelope. Vamos abrir agora em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amados, Deus nos deu algo muito precioso, como eu falei, o Espírito Santo dentro de nós, né? Tem presente melhor para a gente não tem. Deus, ele deu seu único filho por nós, né? Então ele nos deu o maior exemplo que ele podia ter dado. Deu o seu melhor para nós. E hoje, o que é que você tem trazido para a casa dele? O que é que você tem trazido para a obra dele?
seja Deus nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa. Quem crê diz amém? Amém. Oh, Jesus, Deus é lindo. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos por essa vida tão preciosa. Obrigado pela vida de Eliú, Jesus Cristo, Deus, que é instrumento em tuas mãos, Jesus. Unge, ó Pai, todo o seu corpo, sua cabeça, Jesus Cristo. Deus, eu creio em nome de Jesus que a palavra de hoje, Jesus Cristo, será um divisor de água nessa noite de nossas vidas. Através do teu servo, nós cremos e acreditamos de que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, vai falar conosco nessa noite. Então, eu te agradeço por essa vida tão preciosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, querido. Quem sabe que Deus é bom? Aleluia. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O tema da nossa administração é um tema bastante conhecido pela igreja, mas pouco revelado. Chama-se o corpo de Cristo. Aleluia. Quem sabe que nós somos membros de um único corpo? Quem sabe diz amém. Amém. Então que sejamos unidos e unânimes no parecer que Deus tem a nosso respeito. Ele nos chamou, o Pai nos chamou por meio do seu Filho para sermos um em Cristo. O corpo não é do Eliú, o corpo não é da Valdete, o corpo não é do Will, não é do Edgar, não é do irmão Lucas, o corpo é de Cristo. Nós devemos honrar a igreja, os nossos irmãos, que são os membros do mesmo corpo, como a gente honra Cristo. Amém? E eu gostaria, não estava aqui no script, mas Deus me deu conduzir para esse texto aqui, de Tiago. Eu gostaria que vocês abrissem Tiago 1, não, em Tiago, capítulo 2. Se você puder projetar. Versículo 1. Se não tiver, Tiago 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não trate as pessoas com parcialidade. Aqui na minha versão diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Amém? Nós devemos tratar todos por igual, do menor ao maior, todos são um em Cristo. Amém? Então, concluindo aqui, o que é o corpo de Cristo? É uma das metáforas mais ricas e importantes da Bíblia
usada principalmente pelo apóstolo Paulo para descrever a natureza da igreja, o conjunto de todos os crentes em Jesus Cristo. Todos sabemos disso. A definição bíblica, o que é? O corpo de Cristo refere-se à igreja, o conjunto universal e espiritual de todos os crentes que foram unidos a Cristo e uns aos outros pelo Espírito Santo. Quem sabe que nós temos o mesmo Espírito? Quando Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele diz, eu fiz morrer o velho homem, eu fiz morrer Paulo. Eu não sou mais Paulo, eu sou Cristo. Porque eu não vivo mais a vida na carne que eu tinha. Eu vivo para Deus, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É assim que a igreja deve pensar, que a igreja deve viver. Continuando aqui, Cristo é o cabeça da igreja. A autoridade e a direção vem exclusivamente dele. Quem sabe disso? Quem sabe que nós não devemos obedecer a Valdete? Quem sabe que nós não devemos obedecer ao Flávio? Nós devemos honrá-los, obedecer somente a Cristo, que é a palavra de Deus. Isso não quer dizer que, mas aí a gente vai entrar em discórdia, não. Daqui a pouco a gente vai projetar ali uma música e nós somos um corpo, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. É essa consciência de cristãos que nós devemos ter. Como o apóstolo Paulo ele frisa bem o corpo de Cristo como um corpo espiritual. Muita gente pensa que nós, quando a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus, é quando a gente for para a glória. Não. Jesus ele falou, é chegado a vós o reino de Deus. Ele estava aqui, a Bíblia diz, tem lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal, quando Jesus ele faz a oração para o Pai, diz assim, Pai, dê-me a glória que eu tinha contigo antes. Ou seja, ele veio fazer aqueles discípulos, e nós somos a continuidade do discipulado de Jesus, amém? Porque ele é a palavra. O verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a glória de unigênito, hoje primogênito, que a gente vai ver na frente também. De quantos? De muitos. Quem são essas pessoas? Nós. Ele, o cabeça, nós, membros de um único corpo. Por isso que o dedo não pode dizer, eu não preciso da mão, eu não preciso do braço, mas estão interligados. Se o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, eu fico assim admirado com o tipo de pregação, né, que a forma que ele pregou o evangelho é tão assim, para a era dele, para a época dele, foi tão avançado, né? A ciência, ela, por exemplo, até hoje, o mundo não compara um grupo, digamos assim, hoje no secular mesmo, um grupo de trabalho, uma família de trabalho. Trata todo mundo um para um lado, um para o outro, ou seja, não existe uma organização, não existe honra com a liderança. Por isso que muitas empresas vão à falência, e também o serviço público às vezes é mal executado por causa de submissão. E essa submissão nós não devemos ter com a nossa liderança aqui da igreja, que é o anjo da igreja. Jesus é o cabeça, mas o anjo da igreja é a nossa pastora. E nós, como membros de um único corpo, devemos nos ajustar a esse corpo. Independentemente do serviço, se é aqui da parte da zeladoria, aquela parte da portaria, da parte da intercessão, da parte do louvor, independentemente de qualquer coisa, um não é melhor do que o outro. Um precisa do outro. Porque se a Valdete não servir
já serviu uma aguinha aqui para o instrumento de Deus que vos fala hoje, pô, eu vou ficar com sede. Eu não vou poder descer daqui para ir lá pegar. Ou seja, um servindo aos outros. Este é o amor que Jesus Cristo nos deu como mandamento, né? Amai-vos uns aos outros. Amém? Continuando aqui, um scriptzinho aqui que nós fizemos, eu gostaria que projetasse Colossenses 1,18, para a gente não ficar em minhas palavras, que Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é o quê? A igreja. A igreja. E o princípio e o quê? O primogênito. Dentre quem? A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, quem ressuscitou juntamente com ele? Nós que estávamos mortos em nossos próprios delitos. Vamos prestar atenção em todo o versículo bíblico que nós lemos, não é? Para nós entendermos com segurança, para que em tudo tenha a supremacia. Olha, interessante. Tem um outro versículo aí, Flávio, coloca aí, Efésios 5, 23. Efésios 5, 23. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia, então eu não quero ficar nas minhas palavras, não. 5, 23. Vamos lá, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Essa parte na minha aqui não tem a parte do versículo anterior, mas aí fala que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos. Submissão não é estar embaixo, gente. Submissão é estar do lado. Porque quem está com a missão é o homem. Deus delegou o homem para estar com a missão. A submissão é a ajudadora que está do lado. Quando o cara cansar aqui de velejar, ele dá o comando para a esposa, e a esposa simplesmente ela vai ser aquele apoio para ele. Devemos ter esse entendimento, não é? Muitas mulheres dizem, eu não me sujeito ao meu marido. Isso se chama assim insubmissão. Como é que a esposa vai andar para o norte e o marido vai andar para o sul? Vamos para que lugar? É por isso que Jesus ele nos une em um corpo. E nós devemos ter esse entendimento que aquele corpo celestial que a Bíblia fala, que já somos abençoados. Né? Não vamos ser, né? Bendito Deus e Pai que já nos abençoou, já nos tem abençoado, né? Com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Ele diz, olha, não vos deixarei órfãos, né? Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Né? O Espírito da verdade que o mundo não pôde conhecer, mas vai conhecer, porque primeiramente ele estará em vós, e depois ele vos ensinará todas as coisas, quanto nos tenho dito. Ou seja, se nós tivermos esse entendimento que o Espírito Santo nos liga a Ele, que é o céu, porque Ele está no céu. Quando o véu rasgou, nós tivemos acesso a Ele. Amém? Então nós devemos, né, honrar uns os outros e considerar de que Deus Ele está em nós. Eu acho interessante, fugindo um pouco aqui, vamos apontar um pouco para a velha aliança. Eu acho interessante que Deus nunca abandonou o homem. Ele sempre chega para um, para outro, para um profeta, para um líder, para qualquer pessoa dizer: sejais forte e corajoso, porque eu sou contigo. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Que amor é esse? Aleluia. Que amor é esse? Que Deus é esse? Como é que nós, pelo menos, não podemos honrar o nosso Deus por esse
observar que Deus nos amou primeiro para que o amor dele fosse derramado em nós, em nossos corações, para que nós não pudéssemos, será que nós não somos capazes de amar uns aos outros? De amar a Eulália que está ali servindo a Deus, do jeito dela, mas está aqui servindo a Deus? Não é? Aos nossos irmãos que chegaram agora, mas aquela história, quando aceita Jesus, apesar que vocês já eram de Cristo, mas graças a Deus vocês estão sendo alimentados em bom lugar, amém? Porque aqui, como diz a pastora, é a palavra revelada. Aleluia. Não desconsiderando os outros lugares, mas eu considero assim as coisas espirituais como restaurantes espirituais. Cada um se alimenta no seu restaurante, mas tem um lugar, tem um restaurante que é melhor que os outros. Amém? Porque Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém. Não é toda somente, não é cada um. Vamos, como é que eu digo? Isso. Pronto, guarda isso ali. Para que a gente tenha essa, eu não tenho delicadeza, mas essa sensibilidade para com a palavra mesmo. A palavra de Deus, quando a Bíblia diz que nós devemos, lá em Salmos 1, meditar de dia e noite na palavra de Deus. Meu Deus do céu, é difícil para a gente que vive nessa terra? Mas é impossível? Não. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a pegar gosto. Glória a Deus pela vida da nossa pastora, minha gente. Ela pegou o trem, entendeu? O trem, o mar e a fumaça. Ele começou a fumegar, já está no trem bala. Eu nunca vi, a pastora está numa velocidade que ela vai à igreja. Não é a mensagem da Tatânia, é como eu falei uma vez. Nós não devemos medir o profeta. O profeta é quem profetiza, é quem fala. Profecia é quem fala. Profetiza na tua casa, Flávio. Profetiza na tua casa, Valdez. Profetiza. Profecia é o que sai da boca quando você crê realmente aquilo que se cumprirá. Amém? Ou seja, nós não devemos medir o profeta, mas o que sai da boca do profeta. Não é? O que sai da boca do profeta foi os bereanos. Os bereanos, eles simplesmente analisavam quando Paulo ia pregar, se estava nas escrituras, se estava nos pergaminhos, né? Se estava lá analisando se Paulo, o que Paulo estava falando, se estava correto. Ou seja, pessoas sensíveis à palavra de Deus, pessoas que não pegam a palavra de Deus e lêem como um livro comum, folheando. São pessoas que ficam ruminando ali, ó. Pega aquele versículo e diz: por que, meu Deus? Mas por que esse versículo? O versículo lá diz lá em Salmo, o Senhor é meu pastor, qual é o Salmo, viu? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí, para a pessoa, para a alma já está o suficiente. Não, eu tenho, o Senhor é meu pastor, já tenho tudo, nada me faltará. Mas aí eu me pergunto: por que, Senhor? Por que nada me faltará? Porque o Senhor é meu pastor? Mas o Senhor é meu pastor, por quê? E começa a perguntar o porquê. Isso chama-se comunicação consigo mesmo. E aí você vai descobrindo o porquê. Ele é o seu pastor. Primeiro, porque ele é teu criador. Ele é que sabe o manual de vida que ele projetou para a vida de cada um de nós. Segundo, porque ele nunca nos abandonou. Ele nos tem hoje como filhos. Como dei lá a mensagem, o primeiro homem foi feito alma vivente, mas o segundo homem, que é Jesus Cristo, que assumiu o lugar de Adão, Deus o fez espírito vivificante para viver em nós, nos unindo
em amor e harmonia. Eita Deus, Deus é bom, amém? Em Coríntios 12:27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O corpo humano é usado como analogia perfeita para ilustrar a relação entre os membros da igreja, né? Paulo fez essa comparação. Eu acho que, mais uma vez, eu não tenho Paulo como idolatria, mas eu admiro muito Paulo, porque Paulo, além de ser perseverante, Paulo ele tem algo que me chamou a atenção. A gente, quando começa a ler as cartas de Paulo, a gente entende que o mais lindo na vida de Paulo é porque ele largou, ele não atingiu a soberba, não é? Ele, por ser fariseu zeloso, né, da lei, criado aos pés de Gamaliel, né? Um instrutor, um camarada, simplesmente ele diz: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo agora que vive em mim, e a vida que eu vivia, entendeu? Não vivo mais. Eu faço tudo por amor por Cristo. Tudo eu esqueço, tudo eu largo, não é? E isso é que é bonito, quando a gente verdadeiramente larga a nossa vida. Eu sei que os espíritos aí do Morfeu, né? De vez em quando aparecem para dar sono na gente. É um espírito. Gente, do mesmo jeito que existem anjos de luz, anjos de Deus, existem os espíritos das trevas, que são anjos caídos, né? E todos eles são nomeados, um como espírito de enfermidade. A Bíblia fala sobre o espírito de enfermidade e espírito do medo, né? Ah, não, mas esse medo não, mas isso aí é da alma, não, isso aí é porque eu tenho. Não, minha gente, quando a gente estuda, quando a gente medita na palavra e a gente entende as coisas espirituais, a gente começa, como o próprio Deus fala, né? A palavra de Deus divide a alma do espírito, as juntas, as medulas. Ela é apta para fazer isso. Quando a gente realmente pede ao conselheiro Espírito Santo que nos revela, e aí ele começa a nos revelar, né? Devemos ter mais delicadeza, agora eu digo assim, com esta palavra. E aqui diz aqui, muitos membros, né? Em 1 Coríntios 12:12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, assim é Cristo também. Amém? Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 4 e 5 diz: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. Né? Aí vem a diversidade dos dons aqui, e dons. Cada membro tem um papel distinto, essencial para o funcionamento do todo, né? Não há membros mais importantes ou desnecessários. É isso que eu estou falando. Não existe aquele... Isso aí, minha gente. Olha, Jesus, ele é limpo. Quando ele diz assim, o reino de Deus é como uma criança dessa daqui. Deixar ele vir a mim, todas as criancinhas. Quando ele diz isso, ele diz: minha gente, não precisa ser eloquente para entender Deus, não, cara. Não precisa ser o pregador que fala, né, com uma voz meia romana, meia lá para frente. Não. Seja simples. Como a Bíblia fala, simples como as pombas, astutos como as serpentes. Astutos como? Para maquinar contra o nosso irmão? Não. Astutos, chama-se vigilantes. Vigilantes, porque o nosso inimigo está em derredor. Nem ao nosso redor ele está. Mas ele está em nosso redor, esperando para ser tragado, para ele poder tragar. Não é? Mas quando a gente... Olha só, Deus é bom. Ele nos deu o Espírito do seu Filho para estar dentro de nós. Ao nosso redor colocou anjos nos protegendo, e o inimigo está ao nosso derredor. E assim mesmo a gente abre a porta da nossa casa, que somos nós, para os demônios entrarem.
Aí entra o demônio da enfermidade, que produz semente de doença, né? O demônio da enfermidade, que é espírito de enfermidade. O que é que ele produz? Semente de doença, né? Espírito de confusão. A Bíblia fala aqui: Deus não tem espírito de confusão, né? Aí o que é que acontece? Produz o que? Contenda. Nós devemos entender: mas se você quer espiritualizar todas as coisas, a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. E outra, as coisas visíveis são feitas das invisíveis. Primeiramente, antes da gente falar, a palavra está com quem? Está conosco. Quando a gente fala para alguém, fala de alguém ou para alguém, a palavra primeiramente está conosco. Mas quando a gente fala, é um decreto. Por exemplo, se você for no trânsito, de repente o cara atravessa na sua frente com outro carro e você xinga ele, se aquele cara estiver armado, a sua vida só foi até ali, porque você falou algo. Se você não tivesse falado, talvez você pudesse continuar a sua vida. Por isso que eu falo. Bem assim são as coisas espirituais. Muitas vezes a gente não entende. Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Porque você falou antes. Em Provérbios existe um versículo que diz lá, esqueci agora, mas depois eu vou trazer. Vou compartilhar no grupo da igreja. Que diz que nós somos enlaçados pelas nossas próprias palavras. É o poder das palavras. Quando a gente começa a falar, eu estou na mensagem aqui, corpo de Cristo, viu? Mas eu estou falando isso para a gente entender que o corpo ele precisa ser ajustado. A gente precisa entender essas coisas, né? Quando a gente começa a falar, a gente começa a contaminar, dependendo. Pronto, Jesus fala: não pode uma árvore boa dar maus frutos, e uma árvore má dar bons frutos. Pela árvore vos conhecereis, não é isso? Não é assim? Pronto. Então, as coisas espirituais, a começar de Deus, que Deus é Espírito, está em nós. Aquela mensagem interior, que chama homem interior, está dentro de nós. O nosso espírito não quem conhece o espírito do homem, além de Deus, é o espírito próprio, que é a consciência. Em 1 Coríntios 12:14 diz: Paulo compara os membros com o olho, mão, pé, ouvido, para mostrar que cada parte é vital. O olho não pode dizer à mão aquilo que eu falei: não preciso de você. É isso que eu falo. Todo mundo é importante, se nós tivermos consideração, pelo menos isso. Eu não digo nem amor, porque amor às vezes a gente nem se ama. Não estou falando do nosso caso, estou falando relacionado a muitas pessoas. Mas eu digo, se a gente tiver pelo menos respeito pelo nosso irmão, talvez a gente possa até passar a amar, ou pode passar a amá-lo. Meu Deus, como é simples o Evangelho. Como Jesus, como Deus é tão bom. Deus nos transportou do império das trevas, o mundo, né, para o reino do Filho do seu amor, onde está Jesus Cristo, como cabeça e um corpo, e nos unir. O que é que acontece? Aí chega, muitas vezes a gente está. O inimigo é como disse a Claudiane uma vez aqui: fica um anjinho de um lado, e isso é verdade, viu? Isso é verdade. Aquele desenho animado é a maior figuração relacionada aos anjos e demônios aqui nesta terra. Nós não estamos vendo, mas fica um aqui: olha, fulano está olhando para você. Aí o outro diz: não, deixa isso para lá. Não, está falando de você, olha para ali. Aí a pessoa solta uma frase e o demônio sugeriu aqui no vídeo: está vendo que está falando de você? Aí a pessoa vai, aí diz a Bíblia, né, a palavra:
Aquilo que você acreditar, você prende, né? Se você acreditar no mal, você vai ficar o quê? Vai ficar furioso, vai andar na carne. Se você prender para o Espírito, você vai abençoar até aqueles que nos perseguem, como Jesus falou, né? Que a nossa boca não é para amaldiçoar, é para abençoar. E eu até falei com o Luiz esses dias, eu disse: Luiz, Jesus, eu imagino, a gente estava comentando lá algumas coisas lá, um assunto lá, e aí eu disse a ele: imagine Jesus depois de ser cuspido, humilhado, preso, jogado em calabouço, açoitado com açoite romano, com aqueles anzóis nas costas que cravavam e arrancavam o couro, né, chicoteado, tudo ficou totalmente desconfigurado. E quando foi prendido naquela cruz, pendurado, até aqueles que zombavam dele, os próprios fariseus: sai daí, você não se diz filho de Deus, peça para que Deus lhe tire daí. Eu imagino que a zombaria foi grande, porque até os soldados romanos disputaram lá as vestes de Jesus lá no jogo que eles tinham para a banda de lá. Resumindo tudo, Jesus, naquele sofrimento, ainda olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu fico observando: que amor é esse? O inimigo, não é? Visivelmente, ali na frente, acusando. O inimigo que colocou ele ali, que fez ele passar por tudo isso, que humilhou, né? Disse que foi até tudo. Ele foi crucificado nu, praticamente a nudez, era com poucas vestes, né? Eu não sei se foi totalmente nu, eu não sei, a teologia não explica isso, nem a Bíblia fala a respeito. Mas assim, eu imagino que humilhação, né? Ele chegar, isso é que está conectado com Deus, com o Pai. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E hoje Ele está em nós, para reconciliar o mundo com Ele. Precisamos saquear o inferno. Uma igreja não pode ter poder, o corpo de Cristo não pode ter poder, dizendo que é pecador. Você é pecador, Flávio? Por quê? Jesus é pecador? E se você está em Cristo, você não torna-se mais pecador. Mas você está dizendo que a gente não peca? Eu não estou falando isso. Nós somos falhos, mas a Bíblia diz que nós não devemos ser tardios em pedir perdão a Deus, né? Porque aquele sangue de Jesus, ele redimiu de todo o pecado. Quem disse isso? Essa igreja aqui, ela foi fundamentada, no caso da Betânia, que veio da Igreja Batista, né? E aí o que acontece? O próprio João Batista, né? Que a fundamentação é pelo João. João Batista simplesmente ele disse, quando ele viu Jesus no Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Que o quê? Que aparentemente tira e depois coloca o pecado no mundo? Não. Ele disse que tira o pecado do mundo, né? Eis o Cordeiro de Deus, eis o Messias, que vai tirar o pecado do mundo. O pecado já foi pago. Quando? Pela cruz. O que o homem não podia cumprir, Jesus cumpriu. João Batista se admirou com Jesus. Ele disse: ei, eu que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim. Sabe qual foi a resposta de Jesus? É necessário que assim aconteça, para que se cumpra toda a lei. Ele se submeteu à lei do Pai, à lei de Deus. A Bíblia diz que ele foi obediente até morte de cruz. Para quê? Para cumprir tudo. Para não dever nada. O que o homem não podia, Jesus, ele fez. E a Bíblia diz que ele foi um matador, um cordeiro curto, sem revidar, simplesmente aguentando. E muitas vezes nós não temos essa paciência, inclusive eu. Né? Mas eu tenho o amor de Cristo, o amor de Deus, e eu creio que eu queria na sua totalidade, né?
Deus tirasse esse temperamento explosivo de mim, mas eu creio que quando a palavra vai chegando, a gente vai nos amoldando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai entendendo melhor o nosso posicionamento e o testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é sermos imitadores dele. Sejais imitadores de Deus como filhos amados. Olha, não é servos, é filhos. Deus, ele nos adotou por meio de Cristo. O nome que ele recebeu quando ele entrou naquele, estamos falando do corpo de Cristo, e ele é o cabeça. Vamos lá. Quando ele, eu imagino, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, e Maria foi tocar nele e disse: não toques em mim ainda, pois ainda não me apresentei diante do meu Pai. E quando ele chegou no céu, com sangue, eita, para apresentar para o papai, aí os anjos disseram: quem é este? Quem é este? Quem é este? E ele vive no céu. Ele é o Rei da Glória. Amém? E aí ele chega e apresenta ao Pai o sangue derramado pelas nossas vidas. Por isso que eu digo que nós não somos pecadores, porque Ele pagou o preço do pecado para nos tirar a condição de pecador. Mas ainda a gente ainda vive pecando. Nós temos uma alma que ainda não se converteu. Nós não devemos viver segundo a alma, segundo a razão, segundo as nossas emoções. Nós devemos viver segundo o Espírito. O que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nós devemos andar desse jeito. Então, meditemos e andemos nesta palavra, que nós não haveremos de errar. Amém? O que é que eu fico observando? Aí a turma chega e diz: não, mas é como diz o Luiz, o pecador redimido é um sujo limpo. Não tem que existe. Você ele até falou na pregação dele, na administração, que ele disse que a pessoa desce as águas pecador e sai pecador, ou seja, sai pecador de novo. Não existe, né? Apesar que o batismo nas águas é uma simbologia, como o próprio João falou, e é outra parte, outro ponto interessantíssimo na Bíblia. Ele diz: olha, eu batizo vocês com água, mas virá um e vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E nós hoje carregamos esse Espírito. A igreja de Deus carrega esse Espírito. Nós devemos reconhecer que nós somos vigiados por Ele. Todo homem prestará conta de cada palavra que sai da boca, de cada falta que nós tivemos relacionado aos outros, cada vida que nós perdemos, que o Espírito Santo nos direcionou, e de repente nós, por comodismo, digamos assim, não fomos até aquela vida, e aquela vida foi ceifada. E Deus vai chegar naquele dia e vai dizer: por que tu não me obedeceste? Nós fizemos aqui um período aí, no culto dos homens, uma peça teatral que eu achei até arretado aqui. Estava falando aqui, até o Flavinho, todos nós participamos aqui, falando naquele dia, né? Deus vai abrir os olhos do entendimento de todos. Quando nós estivermos na frente de Jesus, pode ter certeza, fechou o olho aqui e abriu em outro lugar. Ninguém sabe se é no céu ou se é no inferno, né? Porque ninguém sabe, só quem conhece o nosso coração somos nós mesmos e Deus. Então nós, quando estivermos na frente de Cristo, mas todos haverão de entrar no tribunal. Quando chega lá no tribunal, vai aparecer todo o filme da sua vida, todo o filme, né? E aí você vai ficar indesculpável, porque os olhos do entendimento se abrirão e você vai ficar indesculpável. Você vai dizer: mas Senhor, nunca vos conheci, posso praticais a iniquidade. Muitas vezes a gente pensa que a igreja é um clube social, né?
A igreja, não, mas a igreja é boa, porque a palavra massageia a minha alma, eu voltei para casa tranquilo, e aí vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, e quando Deus perguntar, cadê teus frutos? Você vai dizer, eu não sei. Você não pode dizer isso, porque Deus lhe oportunizou. Quando eu lhe trouxe para a igreja primeiramente, foi para que vocês tivessem esse entendimento. De sabermos a nossa missão. Nós somos comissionados por Cristo. Nós somos comissionados por Deus para o ide. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Né? Aquele que crê será salvo, aquele que não crê, porém, já está condenado. A gente vive uma vida, eu fico observando, de oba-oba. Não é, hoje eu estou bem. Não, hoje eu estou valendo. Não, mas hoje eu estou triste. É a alma. Nós não devemos viver segundo a razão. Né? O Will, no domingo passado, ele até citou, eu fui bombardeado domingo. Fui bombardeado tremendamente por vizinhos diferentes, de diferentes casas. E não foi somente a mim, foi a nossa família. Né? Teve 3 situações diferentes uma da outra. E no final veio um embriagado querendo brigar comigo, para vocês terem ideia. E simplesmente, se eu não tivesse o Espírito Santo, até o Luiz mesmo até estava admirando, papai, o senhor fez a melhor escolha. O senhor simplesmente soube responder, fechou o portão da nossa casa e não resolveu brigar com aquele homem. Por quê? Eu ia perder meu tempo, minha razão e o testemunho, porque o inimigo ele nos tira do sério para nós não sermos referência de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos membros do corpo dele, devemos refletir o espelho dele, amém? E aqui, necessidade mútua, nenhum membro é autossuficiente. A saúde do corpo exige a cooperação de todas as partes. Do mesmo jeito que o nosso fígado, né, precisa do pâncreas, tem todo um sistema urinário aqui, tem todo, né, tem também os pulmões que leva também a respiração até do cérebro. O coração ele bombeia o sangue do corpo todo, não é? A gente tem que ter esse entendimento de unidade. Interessante que eu vou trazer agora outro testemunho do Antigo Testamento, é que Deus ele se preocupou pela primeira vez com o homem, lá, logo no princípio, antes de Noé, lá para trás, quando simplesmente ele disse assim na Torre de Babel: descemos e confundamos, porque eles estão desçamos e confundamos, porque eles estão o quê? Unânimes. Mas ele nos criou para sermos um. E Deus desceu e confundiu as línguas para que se espalhasse, porque eles estavam fizeram uma torre e queriam fazer uma cidade, né? Aquela torre como referência, ele circulava, uma cidade grande, por ali para cá. Mas aí Deus espalhou e está aí as nações, né? Hoje em dia. E eu fico analisando cada texto bíblico e uma coisa completa a outra, minha gente. O que o inimigo tirou da gente, Jesus recuperou. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Adão desobedeceu e gerou o pecado. Mas Jesus pagou o preço do pecado para que nós pudéssemos voltar à posição. E nós hoje estamos sentados à direita de Deus em Cristo Jesus. Como é que a igreja, eu falo, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não vejo as portas da igreja. A gente não está na defensiva. O texto fala na ofensiva. As portas do inferno. É a igreja que vai abraçar aqui ao inferno. Mas como é que a igreja vai mancar? Como é que a igreja vai dizer que eu vou
tirar as pessoas do inferno dizendo que é pecador, dizendo que não pode, que não sabe, que não tem. Ei, renova a tua mente pela palavra de Deus. Recebe do poder de Deus. Paulo fez isso, Paulo entendeu isso. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Além dos 4 evangelhos, lá, todas as cartas praticamente são de Paulo, né? Todos nós. Deus do céu, Deus é bom. Compaixão e solidariedade, a dor ou honra de um membro afeta todo o corpo, né? É como o nosso irmão Flávio estava dizendo aqui, que a nossa fé não seja só de palavras, porque a Bíblia diz, e seja também por obras, porque a fé sem obra é obra. E Jesus diz: olha, se você chegar para o irmão e diz vai em paz e não dá alguma agasalho para ele, você não fez nada. Você tem que saber da necessidade do seu irmão. Se você tiver, aqueles que tiver 2, divide um com o teu irmão. Isso é amor. Porque nesta terra, quando nós subirmos para a glória, não vamos levar nada. Nem as vestes que nós temos aqui nós iremos levar. Porque lá nós seremos cobertos pela glória de Deus. Amém? Crescimento em amor. O objetivo é o crescimento e a maturidade do corpo, sob a direção da cabeça, que é Jesus. Em Efésios 4,16 diz: dele quem? Cristo. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Devemos buscar ativamente a unidade e evitar divisões ou contendas na igreja local. Não é? Devemos nos lembrar também que o dom, por menos que pareça, é indispensável. Aí tem aqui um conselho: não inveje o dom alheio, nem despreze o seu próprio dom. Cada um foi chamado para uma função. Olha a história da parábola do talento. Jesus falando: Deus deu a um 2 talentos, 5 talentos. Deus deu a outro 2 talentos. E Deus deu a outro 1 talento. O que tinha 5, era o que tinha mais, multiplicou por mais 5. Ou seja, cumpriu o que Deus, né, deixou na mão dele. O que 2, da mesma forma: bem entendido de meu Pai, tenha por herança, né? O que recebeu o que recebeu menos talento, ou seja, um dom, digamos assim, de dizer assim: olha, você vai ser útil no meu corpo, Jesus falando, somente para isso. Ah, não, eu desprezo. Está falando aqui. Cadê aqui? Cadê aqui? Devemos aqui. Lembre-se, olha, não inveje o dom alheio, nem despreze o seu próprio. Ah, mas eu não, mas é porque fulano, só fulano, ó, fulano eu sou pequenininho. Não. Deus te chamou para estar ali. Seja excelente, que Deus vai te honrar. Você vai ser, você vai no mesmo lugar que teu irmão. Não existe um melhor que o outro. Um serve ao outro. Amém? E já estou finalizando. Vamos lá. Lembre-se, somos os braços e pés de Cristo na terra. Somos a extensão do seu ministério, fazendo sua obra e representando no mundo. Nós somos representantes de Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O próprio Paulo diz: nós estamos em terras distantes como peregrinos. Se vocês prestarem atenção, não é? O homem ele foi criado, não foi criado em Gênesis 2:7. Ali foi criado o corpo para o homem, né? Passamos o homem,
E Deus formou o homem do pó da terra, barará. Gênesis foi criado em 1:26. O homem foi criado em Gênesis 1:26. No capítulo anterior ao 2:7, que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Deus não disse: eu vou dominar. Não, Deus ele é supremo, minha gente. Deus não precisa de ninguém, não. Ele não tem medo de Lúcifer. Lúcifer é um anjo, um querubim caído. Mas por que Deus não destruiu Lúcifer? Vai perguntar a ele quando você estiver agora. Ele não destruiu porque Deus não precisa. O próprio mal se destrói. Não precisa ninguém destruir o mal. O próprio mal, ele como o próprio Deus ele é soberano, ele é tão supremo que ele diz que quando a luz chega, as trevas se escondem, o mal aparece e todos são envergonhados. E se afasta. Deus é bom. Aí tem umas perguntas aqui para reflexão, mas eu vou deixar as perguntas. Claro, bota aquela música, por favor. Essas perguntas são 4 perguntinhas aqui. E aí fica para reflexão. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa música, para que nós. Eu sou músico há muitos anos. Eu não segui a vida de músico, mas eu prestei atenção que Deus, quando a Bíblia diz que Deus nos chamou, Deus nos fez para o louvor da sua glória, louvor já está falando, e glória é glorificá-lo. Com o quê? Com os dons espirituais que Deus nos deu, com a capacitação que Deus nos capacitou, E aí, por exemplo, está aí Daniel glorificando a Deus com um instrumento, com a voz. O ministério de Deus confiou a ele, E aí nós devemos ter esse entendimento. E quando eu era do mundo, digamos assim, da parte musical, eu tocava muito Raul Seixas. E aí eu tocava cego, porque a alma ela clama pela melodia, pela harmonia e pela melodia, e esquece da letra, de examinar a letra. Eu comecei a examinar a letra e eu vi que eu estava praticamente esculhambando o nosso Cristo, Diz mais ou menos assim uma letra: mamãe, eu quero ser perfeita. Observe, eu não preciso. Papai, mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Olha Satanás entrando. Mentir sozinho. Quem é o pai da mentira? Aí o próprio Raul Seixas disse que eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Aí ele disse com Deus: papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra a minha luz. Quem são os que cobram? Os fãs. Cobram a minha luz, a luz. Raul Seixas, Aí ele chega para Jesus Cristo e diz: coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo de morrer despendurado numa cruz. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Eu sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei, E eu cantando isso, cara. E eu digo, meu Deus, aí eu fiz com o Paulo, quando caí em si, eu digo, não, essa música é para mim, não. Deus me livre. Agora, olha a música, a palavra, que é que diz aí? Para o corpo de Cristo. Isso aí é o corpo de Cristo. Recebi um novo coração do Pai. O que é coração na Bíblia? Espírito, A Bíblia diz que habitará em nossos corações o Espírito de Deus, Espírito, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado por quem? Pela palavra de Deus, Jesus Cristo, coração que é ensinado por Jesus, que é a palavra,
Preste atenção nessa letra. Vamos lá. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão de onde estamos agora. Aleluia. Olha só. Somos corpo de Cristo, né? E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo, olha, a verdade. Aleluia. Expressando a glória de quem? Do Senhor. Tem mais? Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Somos uma família, meus amados. Deus é um Deus de família. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Devemos ter esse entendimento que a igreja é o corpo do Senhor. E nós somos membros individualmente desse mesmo corpo. Nós precisamos um do outro. Como eu disse no início, o dedo não pode dizer que não precisa da mão, porque o dedo está ligado à mão, e a mão está ligada ao braço, e o braço está ligado ao corpo. Nós devemos ter o entendimento que Paulo teve, e ele nessa comparação fez com que a gente entendesse um corpo que nós não vemos, mas por crer nós vivemos. E quando nós vivemos em unidade, em união, como diz a música, nós vivemos além de felizes, dando bom testemunho do bom perfume de Cristo. E eu creio que essa igreja irá ser multiplicada por este amor. Eu creio. Amém? Eu gostaria de chamar o Ministério do Louvor para a gente exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. E apesar de tudo que ele passou, ele, além de ter pago o preço do pecado, nos perdoando, ele ainda intercedeu por nós. Sua verdade vai ser
ao Senhor. A verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Senhor, que a tua igreja tenha essa consciência, que a tua igreja tenha consciência do teu reino. Pai, que a tua igreja não faça por concepção de pessoas, de bom ou pequeno pregador. Nós somos um em ti, cada um com o seu jeito, cada um com a sua direção que o Senhor deu, que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor venha, Pai, a multiplicar primeiramente os nossos corações, a tua palavra, Senhor, para que nós venhamos a nos encher do teu Espírito e alcançar aqueles que estão perdidos. Tanta gente, Senhor, tanta gente, como o Senhor fez o homem perfeito, e homens tirando a vida de homens, ceifando homens sem entendimento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos intercedendo por todos aqueles que estão em necessidade, qualquer que seja, Senhor. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão enfermos, que todo espírito de enfermidade se retire da vida de cada um deles, inclusive de mim, em nome de Jesus Cristo. Que todos aqueles que estão hospitalizados, que teu Espírito faça visitação, Pai. Que teu Espírito vivifique os corpos mortais, os órgãos que estão debilitados, que sejam restaurados, Pai, em nome de Jesus Cristo. E todos aqueles que não têm entendimento, Senhor, abra a visão, faz como o teu profeta, Pai, te pediu, Eliseu. Senhor, abre os olhos do meu moço. E ele viu um grande exército com carruagem de fogo, Senhor, ao redor daqueles que estavam cercando. E ele disse: maior é o que está conosco do que eles. Senhor, abre os olhos espirituais da tua igreja, que é o teu povo, e para que nós cresçamos na tua graça e na tua sabedoria, para que nós venhamos, Pai, a te glorificar com a nossa vida, Senhor. Nós não somos de nós mesmos, nós somos teus, fomos comprados pelo preço de um sangue precioso, o sangue de Jesus, que hoje nos redimiu de todo pecado, que nos fez assentar à direita de Deus em si mesmo. Assenta-te à minha direita, até que coloque os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Pai te disse, e a igreja é pé teu, Senhor. A igreja é mão tua, Senhor. A igreja é teu corpo. Nós estamos aqui para te servir, para ouvir o teu comando, Senhor. Que o coração endurecido seja quebrantado. Pelo teu Santo Espírito, eu oro intercedendo por esses também, Pai. Aleluia. Para que nós venhamos a andar em triunfo, para que nós venhamos a fortalecermos uns aos outros, para que nós sejamos suportes uns dos outros, e não acusadores, como ele é. Mas ele foi lançado fora, porque ele não faz parte do teu reino, Senhor. Satanás foi lançado fora, o acusador dos nossos irmãos. Devemos ter essa consciência de que o Senhor nos uniu, e o Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor é um Deus de harmonia, de amor, porque o Senhor é o próprio amor. Te glorificamos no céu, na terra e debaixo da terra, porque o Senhor é Deus sobre todos, é o nosso Rei exaltado no céu.
que nós sejamos a tua luz aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o teu santo nome. Exaltado no céu. Aleluia! Glória a Deus. Veja, Edgar. Passar a palavra aqui para o nosso irmão Edgar. Obrigado, Laura. Ainda tem próximo sábado, 19h30, oficina de casais. Quero convidar todos os casais, não faltem, a oficina está imperdível. Sábado próximo, 19h30. Obrigado. Aleluia. Amém. Glória a Deus, amados. Que palavra maravilhosa, não é isso? Aleluia. Essa palavra me fez lembrar do acidente que eu tive com o meu cachorro, sabe? Eu fui afastar a briga dele, que eu trouxe o meu cachorro lá pra casa. E pra quem não sabe, eu tenho um pitbull. Acho que todos sabem, né? E eu fui afastar a briga e acabou que levou metade do meu dedo fora. E achou que estava mordendo outro cachorro, acabou mordendo meu dedo. E diante disso, era só uma pontinha de um dedo, mas eu fiquei sem movimento da mão inteira. Por quê? Porque esse dedo é ligado. E assim como nós também somos ligados uns aos outros, né? Assim como eu perdi o movimento da mão toda por causa de um dedo, amados, assim somos nós. Somos ligados um ao outro, assim como Cristo é o cabeça do corpo. Amados, é sério, não querem entender algo que é espiritual pela mente. Não querem entender, amados, o que é espírito, que Deus é espírito. E nós temos que entender Deus pelo que realmente nós somos. E nós somos um espírito, amados. E quando a Aline falou, olha, nós não somos mais pecadores. Está falando de uma condição, né? Isso é uma condição que nós somos em Cristo. Jesus veio e tirou o pecado do mundo. Nós temos que entender que essa carne aqui, essa carne que eu e você vivemos, não somos nós. Nós não somos o que sentimos, porque o que nós sentimos vem da alma. Também nós não somos o que é o pecado, ele viu o que é do nosso corpo. Nós não somos isso. Nós somos um espírito, recriados por Deus. Então nós só vamos entender as coisas espirituais pelo Espírito, amados. E a sua condição hoje é de corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós somos santos, amados. Amém. Santos e lavados pelo sangue dele. Amém. Amém. Que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que ele tem para nós. Para que nós possamos viver uma vida digna do que ele fez por nós, amados. Não como éramos antes de Cristo, mas como somos depois de Cristo. Amém. Amém. Amém, amados. E falou também nessa noite, nós somos um, né? E, amados, foi dado um aviso aqui do departamento de casais, amados. E a gente vindo honrar esse departamento, nós estamos participando também do corpo, amados. Porque quando nós honramos o casal do departamento de Ministério de Casais, a gente está honrando a nós mesmos. Porque foi pregado hoje todo o corpo, amados. E ajudando uns aos outros. Porque o Ministério Novo é mais importante, o departamento infantil é mais importante. Não. Todos os departamentos que existem na igreja são importantes. E quando eu honro, eu estou honrando a mim mesmo. Quando eu honro, eu estou honrando a Cristo. Amém, amados? Então nós contamos com a presença de todos os casais sábado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém. Deus